3h21. A gente continua na capital federal, balanço daquilo que foi apresentado em pesquisa pelo presidente Lula. A Thalita Almeida acompanhou e traz aqui a informação pra gente. Fala, Thalita, boa tarde. Oi, Ronald, oi, Zaidan, boa tarde para vocês, tudo bem? Bom, com a ideia de tentar diminuir a queda da popularidade do presidente Lula, o governo federal fez hoje um balanço das medidas adotadas nos 2 anos de mandato. O evento ocorreu aqui na área central de Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e foi chamado de O Brasil dando a volta por cima. A medida marca o início de uma nova campanha publicitária do Palácio do Planalto, com o mote O Brasil é dos brasileiros, e afirma que o país voltou ao top 10 das economias do mundo. Dados do Palácio do Planalto indicam que nos últimos 2 anos o país cresceu 2 vezes mais que a média registrada entre 2019 e 2022, e o PIB chegou a 3,4% em 2024. Membros do Executivo destacaram ainda que ações de recuperar a economia deram resultados importantes na redução da fome e da pobreza, além de avanço em áreas como educação, saúde, infraestrutura e relações exteriores. No discurso que fez, o presidente Lula destacou que a segurança continua sendo uma preocupação do governo e que novos anúncios devem ser feitos em breve. Agora a intenção é bombar, vamos dizer assim, nessa linguagem mais de redes sociais, bombar os programas sociais como o Mais Médicos, o Farmácia Popular, o Pé de Meia e o Novo PAC. Além disso, o país registrou em 2024, segundo o governo, a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, cerca de 6%, e desde 2023, mais de 3 milhões de empregos formais foram gerados. O Palácio do Planalto convidou todos os ministros, alguns secretários de governo, coordenadores de programas prioritários, movimentos sociais e congressistas. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, afirmou que o evento mostrou que o que foi feito pelo governo e que as pesquisas mostram queda da popularidade, mas que tudo isso pode ser revertido, Por fim, o governo federal destacou que o Brasil teve o maior volume de investimentos da história do agronegócio, superando os 765 bilhões de reais de crédito para a produção agropecuária com o Plano Safra. Além disso, a Amazônia teve a menor taxa de desmatamento da década em 2024, com a maior redução em 10 anos, com cerca de 45% de queda em relação a 2022. Então, aqui são alguns pontos que foram tratados mais cedo aqui pelo governo Lula, com fala do presidente, também de ministros. Volto com vocês. Valeu, Thalita. Isso o governo anunciando depois da divulgação de mais uma pesquisa, daquilo que o governo entende que deve chegar à população, aos ouvidos da população, para mudar a perspectiva de aprovação do governo. E fazendo um vínculo disso também com o que o Ciro Nogueira conversou com investidores, viu, Zaidan? É importante destacar que ele foi indagado a respeito de impeachment nessa conversa, E ele falou, até comparou a questão de popularidade de quando, veja bem, na Dilma, quando nós desembarcamos do governo, aí o processo andou de verdade. A Dilma tinha 7% de aprovação, mas com o Lula é diferente, ele tem 30% garantidos de aprovação e aí não dá para... Ou seja, é por causa da popularidade, porque com um pouquinho mais de empurrão, o Ciro Nogueira poderia tranquilamente apoiar um processo que depusesse o presidente. A situação é bem diferente, não só pela popularidade, mas toda a circunstância política e também ações externas, que foram importantes naquele processo que desencadeou na derrubada da Dilma Rousseff. Houve muita intromissão externa, inclusive do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a situação é muito diferente. Isso aí é até um pouco de arrogância, Como quem diz, não, estamos pensando no país e isso poderia tumultuar. Cascata. Não tem nem voto para isso, A situação é muito diferente. Então, isso é arrogância, dizendo que não faz porque não quer. Balela. Não tem voto para isso, não tem condição política para isso, não tem nada para isso. As situações são muito diferentes. E esse evento do governo, Ronald, é aquele negócio, sabe o evento interno? Isso acontece muito na imprensa, Às vezes você faz uma cobertura e acha que ela está tão boa, aquela cobertura que você está fazendo de um evento, de um acontecimento, que você não fala de mais nada.
e não percebe que toda aquela exaltação, ela se dá internamente. Me lembra também aquela afirmação do Lenin a respeito, lá no começo do século XX, da esquerda russa, quando ele dizia que eles eram como generais que ficavam se condecorando mutuamente, né? Então, esses eventos internos, aí muda o slogan. Agora é Brasil, é dos brasileiros, né? Como se estivesse aí o ponto, né? Capaz de modificar avaliações e tal. E toda a avaliação que foi feita, inclusive com fatos. Tudo que foi dito ali é fato. 2 anos seguidos de crescimento do PIB acima de 3%, redução do desemprego, mais carteira assinada, retorno de programas, inclusive de financiamento à produção e também programas assistenciais. Tudo isso é verdade. Mas não será o evento interno, ainda que ele seja a fonte de ideias, de slogans como esse agora que vai ser adotado, né? Não é isso que muda a situação. Não é isso e é interessante que nem mesmo a economia, a derrota de Kamala e Biden, a derrota deles mostrou isso. Os números eram positivos, mas houve uma redução do salário médio pela desindustrialização, precarização do trabalho, e aqui, então, no Brasil, nem se fala. Há o problema da segurança pública, que hoje é apontado como a maior preocupação dos brasileiros. Então, você tem... E, claro, também o pacote fiscal. A população pode ficar alheia a uma série de discussões políticas, mas quando você fala de salário mínimo, abono salarial, BPC, não, ela está atenta, ela está ligada, ela sabe o que está acontecendo. E é mudar isso que pode mudar a situação, e não eventos internos, ainda que dizendo a verdade. Mas não será isso com efeito propagandístico, né, que vai mudar a avaliação da população.